Palavra de Esperança. Um programa que traz a mensagem de Deus ao seu coração. Primeira carta de Timóteo, capítulo 6, verso 3. Veja o que está dizendo Paulo nessa carta. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Querido ouvinte, conselhos de um homem sábio. Nos últimos dias eu tenho me debruçado sobre esse livro. Tenho meditado sobre os conselhos de Paulo para Timóteo. E como são valiosos os conselhos dos mais velhos. Eu particularmente gosto muito de conversar com as pessoas que são mais velhas que eu. Gosto de ouvir seus casos, suas histórias. Assim eu erro menos, porque eles vão contar os seus erros para mim. Timóteo aprendeu muito com Paulo. Paulo compartilhou com ele algumas verdades, a fim de que ele evitasse algumas dores que Paulo sentiu. Sabe, eu gostaria de falar primeiramente para você que é um rapaz, uma moça, um adolescente. Dê ouvidos aos mais velhos. Aprenda a ouvir seus pais, seus tios. Aprenda a ouvir sua professora, seu professor. Seja obediente. Você vai evitar muitas dores na sua vida. Paulo está falando aqui para Timóteo sobre dois assuntos. E ele começou falando sobre a mensagem, sobre a pregação. Ele começa a falar de um grupo de pessoas que ensinava coisas erradas. Ele diz que algumas pessoas poderiam negar os conselhos de Cristo. Ele diz: alguns podem até negar o que Jesus ensinou, mas estes ensinamentos de Jesus são alicerces de uma vida piedosa.
E Paulo fala assim: e toda pessoa que te ensinar alguma coisa diferente, falando que isso é bobagem, que o que a Bíblia diz é coisa antiga, que essa coisa de ser bondoso, isso é bobagem. Nós precisamos cada um cuidar de nós mesmos, tem que preocupar com os outros não. A vida é muito curta, o dinheiro que eu ganho é meu, os bens que eu ganho é para mim, eu não tenho que ficar ajudando ninguém. Você acha que existem pessoas assim? Sim, existem muitas delas. Paulo está dizendo que uma pessoa que se comporta assim, ela é soberba. A palavra soberba quer dizer orgulhoso. É alguém orgulhoso, alguém que pensa só em si. Ele está dizendo, toda aquela pessoa que pensar diferente daquilo que Jesus ensinou é um tanto orgulhoso. E ele fala uma palavra interessante aqui. Ele usa uma palavra que há muito tempo eu não ouvia falar, muito longe do vocabulário de hoje. Ele fala, essa pessoa que diz que não precisa ser piedoso, essa pessoa que fala que não precisa fazer obras, que não precisa ajudar, essa pessoa é soberba. E sabe o que Paulo fala? Ela delira. Quando eu era criança, às vezes me dava febre e eu tinha delírios. Você já delirou de febre? O delírio é uma loucura. O delírio é uma alucinação que a gente sofre por causa, muitas vezes, do nosso corpo estar em alta temperatura. Então nós acabamos criando mecanismo para tentar voltar e nós deliramos. O sujeito que fuma maconha, o sujeito que se enche de drogas, ele também delira. Até o ébrio, até o álcool pode levar você à loucura, ao delírio. Até os estudos. E agora deixa eu me dirigir a você que é estudioso. Tome cuidado, viu? Os livros também podem te levar à loucura. Tudo há um limite. E Paulo está falando de um louco aqui, que se acha sábio. O louco que se acha sábio é aquela pessoa que tem muita teoria, tem muitas ideias, mas ele não faz nada que ele fala. Ele só tem ideias. Tudo que você faz, ele vem contra e fala que aquilo é bobagem. Ele só sabe reclamar. Ele tem até boas ideias, mas ele não consegue colocar em prática, porque ele é orgulhoso. Paulo está falando para Timóteo, essa pessoa que ensina uma doutrina diferente da que Jesus ensinou, ela delira. Ela delira acerca de questões e contendas de palavras. Aí ele começa a falar de algo que acontece muito nos nossos dias. Ele começa a falar dos debates teológicos. Ele começa a dizer, essa pessoa está colocando sutilezas na palavra de Deus. Está distorcendo o que Jesus disse. Então a pessoa lê o versículo da Bíblia e ela encontra ali algo, uma vírgula, uma palavra diferente, e ela começa então a levantar questões sobre aquilo ali. Porque a Bíblia diz isso, porque não é bem assim. E ele começa a levantar sutilezas, ele começa a levantar dúvidas no coração das pessoas, provocando discussões. Acaba gerando inveja, cólera, e leva as pessoas a ter algumas suspeitas, a ficar suspeitando da Bíblia, suspeitando da verdade, gerando dúvida no coração das pessoas. Sabe, meu amigo, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Se o nosso comentário vai gerar edificação,
ou se ele vai gerar destruição. Paulo diz assim: estes que vivem discutindo, cujas mentes estão pervertidas pelo pecado, não sabem dizer a verdade. Agora eu quero falar para você, pregador, para você, pastor, para você, padre, que está me ouvindo. Olha o que Paulo fala. Olha o que Paulo falou para você, pregador. Para você, ministro. Cuidado, muito cuidado com o tipo de pregação que você tem, com o tipo de propósito que você tem. Eu vou fazer a leitura na Bíblia, na tradução de hoje, para que você entenda melhor. Veja o que Paulo fala. Estes vivem discutindo, cujas mentes estão pervertidas pelo pecado. São pessoas que conhecem a Bíblia, que estudam a Bíblia, mas elas vivem no pecado. Aí Paulo diz assim: essas pessoas não sabem dizer a verdade. Para eles, o Evangelho é simplesmente um meio de ganhar dinheiro. Olhe o que Paulo fala. Preste atenção. Preste atenção nisso. Para eles, o Evangelho é simplesmente um meio de ganhar dinheiro. Isso já existia na época de Paulo. Deixa eu perguntar a você, pastor. Você prega na sua igreja a verdade? Ou você prega apenas para agradar as ovelhas? Para elas ofertarem na sua igreja? Para elas dizimarem na sua igreja, para você ganhar dinheiro? Deixa eu falar para você, padre. Você prega por causa do seu salário? Ou você prega porque você fala a verdade? Olha o que Paulo está dizendo. Há muitos líderes espirituais que vivem atrás da mensagem do Evangelho só como meio de vida. Eles vivem pregando, mas só com o olho no dinheiro que vão receber. Deixa eu dar um conselho para você, meu amigo. Se você está numa igreja assim, saia dela e procure uma igreja que eles não vão te extorquir, que eles não vão ficar de olho no seu bolso. O que mais fere a imagem de Cristo hoje são os aproveitadores. Homens que não têm mais temor de Deus, que pregam para ganhar dinheiro. Homens que não têm mais temor da palavra, que prometem coisas absurdas, que Deus nunca falou que vai fazer, só para que você dê o seu dinheiro para Ele. Se você não quiser ouvir o meu conselho, ouça o conselho de Paulo. Paulo falou assim: afaste-se dessas pessoas. Eu vou repetir. Afaste-se dessas pessoas. E você que está me ouvindo nessa manhã, seu coração está tremendo, está gelado, quando você está ouvindo essas palavras, é porque essa palavra está encaixando com a sua vida. E você precisa tomar um jeito na sua vida. Porque um dia Deus vai pedir conta de você, homem. Você não deve pregar a palavra pensando na oferta que você vai receber. Você não deve pregar a palavra porque a sua igreja te dá um salário. Há muitas igrejas que pagam seus líderes. Então eles vivem atrás daquele dinheiro. Eles vivem pregando, não porque querem que as pessoas sejam salvas, mas porque eles vão receber. Sabe o que Paulo falou? Afaste-se deles. Pregam um evangelho que é contrário ao de Jesus. Aí Paulo entra num assunto que vai ligar com esse que ele mesmo acabou de dizer.
Aí ele continua, é um assunto só. Ele fala assim: você quer ser verdadeiramente rico? Olha só, você quer ser verdadeiramente rico? Ele estava falando das pessoas que estavam pregando a palavra por causa do dinheiro. Então ele fala: ô Timóteo, você quer ser rico? Então ele fala: Timóteo, não entra na onda desses pregadores não. Não entra na onda dessas pessoas não. Ele fala: você já é rico se você for feliz e bondoso. Há pessoas que são tão pobres que a única riqueza que eles têm é o dinheiro. Há outras que são tão ricas que não se preocupam com o dinheiro. Elas têm mais do que dinheiro. Elas têm alegria, saúde, felicidade, família, valores, virtudes. Mais grande é o ganho da piedade com o contentamento. Sabe o que é a palavra piedade? Você sabe o que é isso? A piedade é o amor, é a compaixão pelo sofrimento das outras pessoas. Isso é piedade. A Bíblia fala de duas pessoas. A Bíblia separa as pessoas em dois grupos: as pessoas piedosas e as pessoas ímpias. A palavra ímpia quer dizer sem piedade. E a pessoa piedosa vem da palavra pio. Então, quando você tira a piedade, a pessoa se torna orgulhosa. Paulo está falando de um tipo de irmão, de um tipo de líder que não tem piedade, não se preocupa com ninguém. Essa pessoa tem uma capa de Bíblia, tem uma roupa de Bíblia, tem uma imagem de cristianismo, mas dentro dele, ele não tem compaixão pelas pessoas, ele não tem amor pelas pessoas, ele não faz nada para ajudar os outros, ele não se esforça, ele não tem coragem de abrir mão do seu conforto, do seu dinheiro, para ajudar quem não tem. Esse cristianismo, meu amigo, se você estiver vivendo ele ou pregando ele, é um cristianismo falso. E Jesus não ensinou isso. Veja o que Jesus ensinou. Veja o que Paulo ensinou. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Quando você nasceu, você trouxe um telefone com você, celular? Quando você nasceu, você trouxe uma bolsa da marca X? Você trouxe um colar de ouro? Um anel? Não, você nasceu nu. Nem dente você tinha. A maioria de nós nasceu sem cabelo. E Paulo está falando, nós nascemos e não trouxemos nada. E da mesma forma que nós nascemos e não trouxemos nada, nós vamos morrer e não vamos levar nada também. Então ele fala, ele dá aqui uma direção para Timóteo. Olha o que ele fala para Timóteo. Ô Timóteo, se você tiver a comida, se você tiver o sustento do seu dia a dia, o seu café da manhã, seu almoço, seu café da tarde, sua janta, e se você tiver um lugar para você dormir, se você não estiver passando frio na rua, debaixo de uma ponte, se você tiver sua vida estável, isso já é motivo de alegria. Ele fala, tendo porém sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas a ganância, a soberba, o orgulho tem fechado os olhos das pessoas. Elas não conseguem mais viver sem pensar no dinheiro.
E aqui Paulo vai terminar até o versículo 10. Nós vamos terminar agora lendo os últimos conselhos de Paulo. Veja como começou. Começou lá atrás com alguém ensinando você errado. Começou a te ensinar errado. Começou a te ensinar que Jesus vai te dar carro novo, casa nova, apartamento, vai te dar casa na praia, que você nunca vai ter dívidas, que você nunca vai ter problema financeiro, que você nunca vai ficar doente. Te ensinaram assim. Você foi ensinado errado. Aí você começa a buscar a Deus, não porque você ama a Deus, mas porque você quer o dinheiro, porque você quer ser rico, porque você quer ter o carro mais novo, você quer ter uma casa melhor, você só quer coisas para a terra. Então sua mente só fica vagando em torno de dinheiro, dinheiro, dinheiro. O que eu vou fazer para ganhar mais? Onde eu vou trabalhar? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou investir ali, vou investir aqui. Como que eu vou fazer? Abra um parênteses. É proibido trabalhar? É proibido ganhar dinheiro? Claro que não. Nós temos que fazer isso. Mas isso não pode ultrapassar o seu desejo de servir a Deus. Quando isso ocupa o lugar de Deus na sua vida, quando você não tem mais tempo para a igreja, você não tem mais tempo para reunião, para oração, para estudo, para escola dominical, para santa ceia, para culto de segunda, seja qual for o dia, aí você começa a perder o foco. Porque você não corre mais atrás daquilo que é essencial, mas você quer ser rico. E olha o que Paulo falou. Mas os que querem ser ricos caem. Eu vou repetir. Os que querem ser ricos caem. Enxergue a riqueza como uma escada. A escada da riqueza. E as pessoas que querem chegar no topo dela são os que querem ser ricos. Mas Paulo está falando que para chegar lá em cima na riqueza existem muitos obstáculos. Ele fala de dois, ou melhor, ele fala de alguns obstáculos. Eu quero ler para você. Ele fala de tentação, ele fala de laço, ele fala de concupiscência louca, de concupiscência nociva, ele fala de perdição e ruína. Ele fala de 6 perigos para quem quer ser rico. Você já ouviu uma mensagem dessa? 6 perigos para alguém que deseja ser rico. Não, você não ouve uma mensagem dessa na igreja. Você ouve assim, 6 motivos para você ser rico. Você compra o livro lá, 10 motivos para você ser um milionário. Os valores do mundo são totalmente diferentes do que Jesus ensinou. Aí eu leio para você esses 2 últimos versículos para terminar nessa manhã. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. O amor ao dinheiro traz dores, porque você não dorme à noite. E depois que você fica rico, você tem medo de sair na rua. Você tem medo do barulho. Então você sofre muito. Paulo está dizendo: Timóteo, preocupa com a riqueza da terra não, Timóteo. Se Deus for te abençoar algum dia com prosperidade, Ele vai te abençoar, vai ser natural. Mas não fica se matando com coisas que vão ficar na terra, porque você não vai levar nada. Meu amigo, nessa manhã, no início dessa tarde, o conselho de Deus para você é: tome cuidado com o rumo que a sua vida está levando. Os valores celestiais não podem ser trocados pelos valores terrenos. As doutrinas que você ouve, que você prega, não podem ser diferentes das doutrinas que Jesus pregou e ensinou. O seu propósito em servir a Deus não pode ser pelo dinheiro. Jamais. Porque isso contraria totalmente o que a palavra nos diz. Se você quer ser feliz, meu irmão, seja piedoso. Aprenda a dar.
Aprenda a se entregar pelos outros. Você vai ser feliz. E se for para Deus te dar algo de grande valor, Ele vai te dar. Vai acontecer naturalmente. Você não vai ficar morrendo, chorando por causa disso. Deus vai te honrar. Porque a Bíblia diz que Ele vai abençoar aqueles que forem fiéis. Ele diz: se você for fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então, que nesse dia você tenha essa definição na sua vida. Seja fiel a Deus e não aos homens gananciosos e soberbos. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. De esperança. A fonte